Oi, meus amores! Estamos nós aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente vai dar continuidade no assunto de relações ecológicas, né? A gente já tem falado sobre elas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações ecológicas desarmônicas. Olha só, na aula passada, para quem ainda não viu, vou falar para vocês darem uma olhada aqui no canal que está disponível, tá? As relações ecológicas harmônicas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as desarmônicas. O que seriam relações ecológicas desarmônicas, tia Dindi? Então, pessoal, é muito simples, tá? Tudo que é desarmônico é sinal de que não tem harmonia. Alguém vai sair perdendo nessas relações ecológicas, tá beleza? Então, nas relações ecológicas desarmônicas, alguém vai sair perdendo, e algum lado vai sair perdendo. Diferente das harmônicas, que ou os dois ganhavam, né? Ou um ganhava e para o outro era indiferente. Mas nas desarmônicas, tanto interespecíficas quanto intraespecíficas, alguém vai sair perdendo, beleza? Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre as interespecíficas. Interespecíficas é entre espécies diferentes. Tá vendo aqui? Olha só, tá vendo? Elas vão ser relações entre espécies diferentes, beleza? Coloquei aqui um grande habitat, tá vendo aqui? Que eu botei 3 tipos de espécies diferentes ali interagindo. Aqui eu tenho a bolinha que vai interagir com o triângulo, que vai interagir com o quadradinho, por exemplo. São 3 espécies diferentes que vão interagir. E nas relações ecológicas desarmônicas, alguém ali vai sair perdendo, beleza? Então tá, então interespecíficas é entre espécies diferentes, ok? E olha só, a primeira relação é a predação. Bem fácil de entender predação, né, pessoal? É quando uma espécie vai atrás da outra para conseguir alimento. Então a predação é justamente para alimentação de determinadas espécies. É uma caçando a outra, ok? Parasitismo. No parasitismo, uma espécie ela vai depender diretamente do tubo digestório ou dos nutrientes de uma outra espécie. Um exemplo clássico de parasitismo, pessoal, são as verminoses, né? Verminoses, para vocês terem uma ideia, aqueles vermes cilíndricos, ou até mesmo os plaqueumintos, eles não têm nem tubo digestivo, porque eles já pegam o nutriente direto do hospedeiro. Isso é horrível, né? Mas enfim, os parasitas, eles são assim na grande maioria deles. Eles pegam os nutrientes prontos já dos hospedeiros, ok? Então, parasitismo, a espécie vive às custas de uma outra espécie. Competição, pessoal. Geralmente a competição ela vai acontecer entre espécies distintas quando eles vão ter nichos parecidos. O que é mesmo um nicho ecológico, tia Dindi? Nicho ecológico vai ser muito, muito a grosso modo falando, né, pessoal? É o estilo de vida de determinada espécie. Ele vai ter o mesmo estilo de vida. São espécies diferentes que vão caçar os mesmos animais, que vão ter os mesmos hábitos de caça, então elas acabam competindo, ou pela caça ou até mesmo pelo habitat, né, pelo local onde elas vivem. Então, se o nicho ecológico entre espécies diferentes forem parecidos ou forem iguais, vai haver uma competição entre elas, ok? Então, geralmente é quando eles vão competir por recursos, vai ser a divisão daqueles recursos quando tem nichos parecidos. Então, olha só, amensalismo. Já o amensalismo a gente consegue ver bem em planta, tá, pessoal? Essas relações ecológicas desarmônicas não acontecem só entre animais, entre as plantas também acontece bastante. E olha só, o amensalismo vai ser a produção de substâncias químicas que vai prejudicar ou até mesmo prejudicar o desenvolvimento ou até mesmo a sobrevivência de uma outra espécie. Bem comum, bem característico nisso, né, são as jaqueiras, que as raízes das jaqueiras, elas liberam substâncias químicas tóxicas a outras espécies de planta. Ou seja, quando você vê uma jaqueira, você não vai ver em volta dela nenhuma espécie grande. Pode até crescer em arbustos, matinho e tal, enfim. Mas a jaqueira ela não permite uma árvore grande, que não seja uma outra jaqueira, próximo dela. E o nome disso é amensalismo. Ela libera substâncias químicas no solo que impede o crescimento de uma outra espécie. Justamente para não haver a competição entre recursos, né, pessoal? É por isso que ela libera essa substância química. O esclavismo. Como o próprio nome já diz, o esclavismo parece mesmo escravismo, né? Parece alguém que se aproveita do trabalho escravo de outro. E é exatamente isso, tá, pessoal? O esclavismo é uma espécie que se beneficia do trabalho de uma outra espécie, ok? Ele espera ele ir lá caçar e vai lá e se alimenta. Um exemplo bem disso é a hiena. A hiena ela faz isso, né? Quando tem um animal que caça,
Se essa leoa que caçou não tomar cuidado com aquele alimento dela, que ela já caçou, já gastou energia para aquilo, as hienas vão vir e vão roubar aquele alimento dela. Quem teve todo o trabalho foi a leoa de conseguir caçar e matar. O que a hiena faz? Ela vai lá e rouba aquele alimento. Então o nome disso é esclavismo, é aquele que se aproveita do trabalho de uma outra espécie, ok? Show de bola então. Então a gente acabou agora com as relações interespecíficas. Relações interespecíficas, Tiadinho, de quais são? Predação, parasitismo, competição, amensalismo e esclavismo. São essas as interações ecológicas desarmônicas interespecíficas, entre espécies diferentes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relações ecológicas intraespecíficas. Intra é dentro, pessoal. Então vai ser dentro da mesma espécie. Intraespecíficas, os triângulos vão competir com os triângulos, os quadrados vão interagir com os quadrados e as bolinhas vão interagir com as bolinhas. Existem duas relações ecológicas desarmônicas que alguém vai sair perdendo, intraespecíficas. Essas duas relações ecológicas são a competição e o canibalismo, pessoal. Sim, acontece na natureza. Como é que funciona a competição? A competição geralmente vai ser por conta de recursos, né? Eles vão competir por recursos. E que recursos são esses? Abrigo, espaço, nutriente e pelas fêmeas. É muito comum no reino animal a gente ver a competição entre os machos para poder ver quem é o líder daquele grupo, né? Então eles brigam entre si, eles competem para mostrar para aquela galera ali, aqueles indivíduos, quem é que manda ali. Isso é uma competição. E aí, geralmente, as fêmeas, elas ficam de olho naquele macho alfa, né, que a gente chama. Então, eles competem, tem o macho alfa, e o macho alfa, ele consegue a fêmea que ele quiser, beleza? E ele consegue o espaço que ele quiser, ele consegue o abrigo que ele quiser, e os nutrientes, os primeiros nutrientes são para ele, porque ele é o macho alfa, ok? Outra relação ecológica desarmônica intraespecífica é o canibalismo, sim. Um animal comendo um outro animal da mesma espécie. O nome disso é canibalismo, tá, pessoal? E aí, quando que esse canibalismo vai acontecer? Não é muito comum. Geralmente, as espécies elas não comem indivíduos da mesma espécie. Isso só vai acontecer quando ocorre escassez de alimento ou de espaço. E aí, para regular aquela população, eles acabam comendo comendo entre si. Mas isso não é comum. Peixes e anfíbios é que fazem mais isso para regular a quantidade de população. Quando tem muitos peixes daquela mesma espécie, eles acabam comendo um ou outro. E os anfíbios fazem isso também, tá? E quando é a fonte de alimento para fêmea, a gente vê canibalismo, isso é comum entre os aracnídeos. E um exemplo clássico é a viúva negra, né? Então o macho, ele chega na teia da viúva negra, faz a cópula, ele tem que sair correndo rápido, porque se ele der mole, a fêmea ela vai comer o macho, porque ele é uma fonte de alimento para ela, que vai precisar para colocar os ovos, enfim, ela vai gastar energia para isso. Então ela aproveita aquela fonte de alimento e já se alimenta dele. Isso é comum entre as aranhas, bem especificamente, viúva negra faz isso, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi bem rapidinha, super prática. Não esquece de copiar o quadro, porque como eu sempre falo para vocês, eu torno a dizer, quando a gente copia, pessoal, a gente assimila melhor o conteúdo. Então, eu já expliquei para vocês esse quadro, o esquema tá bacana, então copia e eu espero que vocês tenham entendido bastante a matéria. Beijo grande para vocês, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!